Olá, você que chegou aqui no canal Ricardo Santos Historiador. Primeiro, eu quero lhe agradecer por você ter parado para nos ouvir. Você sabe que aqui é o espaço do professor. E aqui quem fala não é o especialista, não é o secretário de educação, é o próprio professor que fala pelo professor. Só que hoje nós estamos inovando, estamos trazendo um presente para você que está inscrito em nosso canal. Nós estamos trazendo um tema pertinente para a educação. E nós estamos escolhendo especialistas, estudiosos de algumas áreas que possam auxiliar o professor na sala de aula, que possa ser útil para os estudantes, que possa ser útil pelos gestores, pelos administradores. E depois de muito pesquisar, eu entrei em contato com uma grande amiga, que é a professora Cláudia. E a professora Cláudia, ela é tanatóloga. E você sabia que a tanatologia, ela pode contribuir muito para a educação? Então, eu quero apresentar a você a professora Cláudia. Cadê você, professora Cláudia? Fala aí, eu quero lhe ouvir. Olá, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao Ricardo pelo convite, para a gente poder bater um papo, conversar um pouco sobre essa temática que muito me encanta, que é a tanatologia, né? Uma ciência relativamente nova e que precisa ainda ser desbravada, desvendada e colocada para debate, para que muitos possam conhecer e desmistificar o objeto de estudo desta ciência. Muito bem, professora Cláudia. Eu estou vendo aqui a sua formação. Você é enfermeira lá no SESMAC, eu acho que foi em Alagoas, Maceió, Alagoas, não é isso? Exatamente. Também você fez uma extensão em tanatologia pela USP, tem a especialização na Unileia, é isso mesmo? Em Exatamente. doula da morte. Professora Cláudia, em poucas palavras, o que é doula da morte? Só um adendo, eu fiz especialização em tanatologia na Unileia e a formação em doula da morte no curso Amortecer. A doula da morte, ela é a pessoa responsável para cuidar daquele que está morrendo, bem como dos seus familiares e também fazer uma ponte entre quem está morrendo, os familiares, com a equipe de saúde. Eu digo assim que nós temos as doulas de vida, que são as mulheres, os profissionais que acompanham a gestante nesse momento tão mágico que é a gravidez, e até o momento do parto, ela tem essa assessoria, a gestante tem essa assessoria, esse cuidado, esse acompanhamento dessa doula de vida, que vai fazer com que a gestante seja uma protagonista daquele momento tão especial que é o nascimento do seu filho. E a doula da morte, ela já é justamente a profissional que vai cuidar daquele que está morrendo, para que ele também seja protagonista, mas agora o indivíduo que está morrendo sendo protagonista da sua vida, ainda que em momento de morrer, e vai devolvê-lo, vamos dizer assim, à família, ou promover que esta morte aconteça entre os seus, né, de uma forma o mais amena, o mais branda, o mais, abre e fecha aspas, bonita possível. Muito bem. Olha, quem ouviu essa definição, assim como eu estou ouvindo, já sabe que esse tema não é bom somente para o professor. A morte faz parte da vida. Se existe uma certeza, essa certeza é a morte. Logo, esse tema é necessário para todas as pessoas. Mas aqui nós vamos direcionar os nossos comentários para os professores, para aquelas pessoas que ministram na educação, aqueles que precisam, de alguma forma, lidar com os estudantes que passam por essas experiências e, às vezes, sem uma orientação, fica difícil lidar com esse tema. Professora Cláudia, eu estava lendo um pouco sobre a tanatologia e eu descobri que o primeiro congresso de introdução à tanatologia e à prevenção ao suicídio
ele ocorreu em 1984 em Minas Gerais. Isso quer dizer que a tanatologia é uma ciência recente? Ela é uma ciência muito recente, bem recente, e teve seus precursores, né? Ela começou a ser mais olhada a partir dos momentos após a Segunda Guerra Mundial, onde, por conta de muito sofrimento de perda, profissionais da área da saúde, psiquiatras, psicólogos, começaram a dar uma atenção para aqueles, não só os soldados, mas toda a população que ficou muito afetada com as perdas que aconteceram, que foi uma devastação muito grande, não só a nível de sociedade, vamos dizer assim, de espaço físico, né? Mas também de espaços psíquicos. Mas lá atrás a gente consegue, em 1836, que algumas pessoas começaram a olhar para a morte como um objeto de estudo. E a gente tem o Gustav Theodor, que foi um médico alemão, que ele lançou o livro The Little Book of Life After Death, que é o pequeno livro da vida após a morte. Primeiro tem esse olhar, será que tem? O que acontece quando se morre? Como é que é essa movimentação? Primeira olhar, né, foi dessa forma. Mas depois, já em 1904, aí a gente vê o William Osler, que é um médico canadense, quando ele traz o outro livro, que é a Study of Death, que é um estudo da morte. Aí não é só aquela questão, será que tem vida após a morte? O que Então, é a morte? Sim. então, professora Cláudia, é uma ciência a tanatologia? É uma ciência. Ela é uma ciência que ela vem depois Freud com o livro Luta e Melancolia. Depois a gente tem alguns outros estudiosos, os que chamam muito atenção. Elizabeth Kubler-Ross, que eu digo que ela o livro dela sobre a morte e o morrer é o meu livro de cabeceira, né? Porque ela chama a atenção, isso lá nos meados da década de 70, 1969, 70. Ela com Saunders, ela chama atenção para aqueles que estão morrendo, para que eles precisam ser olhados, precisam ser amados e serem colocados no protagonismo de suas vidas, porque muitas das vezes você recebe um diagnóstico de uma doença incurável e não posso dizer agora na maioria das vezes, mas em muitos casos o atestado de óbito já vem junto com esse diagnóstico. E é justamente isso que essas médicas começaram a dizer, não, o atestado de óbito ele vem no momento que deu o último suspiro. Até lá, ele tem uma doença incurável, mas ele está vivo ainda. A gente precisa ouvir essas pessoas, né? E aí, aqui no Brasil, a gente tem que eu infelizmente não tive o prazer de conhecer, que é a Vilma Torres, que ela sistematiza, é uma psicóloga, que ela começa a sistematizar essa literatura, essa abordagem, e em cima da tanatologia, dentro do olhar para a criança, porque até então era para adultos. E a Vilma, ela traz essa visão que a criança também, ela passa por esse momento de finitude, e ela tem um olhar, como que a criança vê, como que a criança sente, como lidar com tudo isso. E aqui também no Brasil a gente tem vários profissionais, a gente tem a Maria Julia Kovacs, que é uma profissional psicóloga da USP, tem o meu professor, que é um médico geriatra, que é o professor Franklin Santana Santos, temos Maria Helena Franco. Cláudia. Olha, professora Cláudia, você está bem fundamentada, viu? De fundamentação a gente não pode reclamar aqui. Mas eu sei, professora, que você não está sozinha. Você é da área da tanatologia, mas você trouxe 2 colegas aí. E nós vamos colocar os 2 a acompanhar a gente. Olha aí, vocês estão vendo aí 2 estudiosos da área. Eles têm áreas diferentes, não são áreas ligadas à tanatologia, mas são os professores que se dedicaram a estudar esse tema e viram como a tanatologia contribuiu para a sua área de ensino. E eles aqui vão contribuir com suas opiniões. Primeiro, eu quero falar
com um vascaíno roxo, que ele leva a cruz do mal tá no peito. É o professor Antônio. Que prazer ter você aqui com a gente. Eu sei que você é o tipo de pessoa que gosta de conversar, então vai ser muito bom, porque a partir deste momento os temas nós vamos aqui abrir e todos poderão participar tranquilamente. Você é graduado em matemática, é doutorando no programa de pós-graduação em informática na Universidade do Rio de Janeiro, já lecionou por 15 anos e eu vi aqui na sua pequena biografia que hoje você se dedica, você não está mais em escola nem pública nem privada. Está cuidando de sua mãe. Isso foi tão curioso que eu quero saber um pouquinho mais dessa história. Como é que você cuida da sua mãe, esse relacionamento com a sua mãe? Como é que é? Fala aí. A gente está dividindo a história recente da humanidade antes e depois da pandemia, né? Na pandemia, minha mãe já começou com um problema no joelho, de falta de cartilagem. Uhum. E abril de 2020, logo depois do início da pandemia, decretada a pandemia, ela tomou 3 tombos por conta da falta de cartilagem no joelho e foi para a cadeira de rodas. Aí, desde então, a gente está na busca para ela operar, colocar uma prótese no joelho. E a gente, essa semana, graças a Deus, a gente conseguiu já fazer o exame pré-operatório e tal. E é um cuidado, né, que tem que ter, né? Porque ela fez 80 anos esse ano e com esse problema de locomoção a gente tem que fazer quase tudo, né? Quase. Acho que ela consegue fazer muita coisa, mas tem muita coisa que ela não consegue fazer. Olha, isso mostra a sua dedicação, a sua mãe, né? É muito bonito isso. É. E muito obrigado por partilhar isso com a gente e com o público que está nos assistindo. Você já deu aula em escola pública, em escola privada, vai nos ajudar muito a esclarecer muitas coisas aqui. Nós também temos um outro convidado, é o professor Milton. Eu sou graduado em História pela, infelizmente, extinta Universidade Gama Filho, né? Hoje só tem escombros dela, né? Passo na porta, quase choro. Ô, professor Milton, olha, muito obrigado por você comparecer aqui, nos ajudar nesse debate e trazer a sua experiência. E eu quero começar aqui com uma pergunta ao professor Antônio. Professor Antônio, o problema do suicídio, você já lidou com o problema do suicídio? E eu gostaria de acrescentar uma outra pergunta a essa. Esse tema pode ser tratado na sala de aula? Eu nunca tive problema com suicídio diretamente na família, não, mas há um mês e meio atrás a gente teve a perda de uma amiga. Ela se suicidou, infelizmente. Então, e outros também, bem próximos, mas não familiar. Você já chegou a trabalhar esse tema na sala de aula? O que acontece? Quando é que eu começo a pensar sobre esse tema, né? Sim. Eu vou voltar um pouco na minha história e dizer que no primeiro ano da vida como educador, primeiro ano, a gente teve a perda de uma aluna, não por suicídio, mas ela teve um problema de câncer, e ela faleceu 40 dias depois de saber que estava com câncer. Isso foi tal como uma bomba na escola, porque a gente nunca tinha passado por isso e o set de professores eram muito novos. Eu, por exemplo, estava acabando a faculdade, né? Estava no último período da faculdade, estava escrevendo TCC, certo? E para a gente foi uma novidade, é uma novidade no espaço que foi, sabe? Porque lidar com a morte a gente lida há anos, mas na escola foi o primeiro problema, né?
E eu lembro que eu estava tendo aula de matemática, mas tinha a parte pedagógica. Com uma professora que eu cheguei na sala de aula, quer dizer, ela chegava bem cedo, eu fui para a sala de aula, a gente começou a conversar. E eu falei para ela que ela foi parcial nas aulas dela. E que eu estava muito triste porque a gente perdeu um aluno e eu não tive aula sobre isso na universidade. Depois tivemos outras perdas, né, de alunos, infelizmente, mas esse foi o primeiro evento que me fez abrir os olhos para isso, né, para esse o problema da morte, e não o problema do suicídio. O problema o problema do suicídio vem depois. A morte vai estar sempre na minha cabeça em relação ao espaço educacional, mas assim sempre eram reflexões e leituras e busca particulares. Professor, a morte que ocorreu na escola despertou a atenção. Aí você começou a estudar sobre o tema. Aí depois Comecei a ler sobre... veio o suicídio. Aí o que acontece? Depois a gente teve um outro... Aí, sim, depois veio, o problema do suicídio não veio exatamente por conta da escola, mas depois de reflexões, né? Porque a gente passou um tempo aqui em casa muito difícil, depois que minha mãe foi para a cadeira de rodas, né? E, assim, vendo como ela era e vendo como ela ficou depois, agora ela está melhor, graças a Deus. Era muito triste isso, né? E aí você começa a pensar em muita coisa na vida, né? E aí, uma hora, eu me peguei pensando nisso. As pessoas escolhem isso. E aí fui procurar, né? Procurar saber sobre o assunto, né? E aí fiz duas leituras, quer dizer, fiz uma leitura que eu estou relendo agora, que é O Mito de Sísifo, né? Que é uma literatura bastante indicada para essa questão, né? Que ele trata logo na primeira página do livro, O Mito de Sísifo. Ele diz que o único tema que deveria ser preocupante para a filosofia é o tema do suicídio, é o problema do suicídio. Porque a pessoa olhou a vida e disse assim, não vale a pena. Não vale a pena. E aí ele vem discutindo toda essa problemática, né? Então, Ele no define um Brasil é absurdo, né? recente, mas é uma coisa muito antiga, né? Já vem desenvolvendo há muito tempo. É muito antiga, né? Isso começa com o problema da angústia, né? Que Aham. lá no século retrasado, Kierkegaard já falava sobre o problema da angústia, uma angústia que é parte nossa, como a morte que você falou no início do programa, né? É uma parte nossa e a gente tem que lidar com ela. Só que Kierkegaard e um outro filósofo, Camus, né, que é o que escreveu o Mito de Sísifo, eles fazem rotas diferentes. Então, quando você pergunta assim, tem como isso ser apresentado na escola? Tem, e deveria. Porque eu, quando comecei a lecionar e que me deparei com o problema da morte, eu não estava preparado. No espaço educacional, para o espaço educacional, eu não estava preparado. Eu e os outros professores, logicamente. E se é um problema que é parte nossa, isso tem que ser tratado em sala de aula. O problema da morte, o problema do suicídio, tudo isso que tanatologia, tudo isso tem que ser tratado. Deveria ser tratado, né? Professor, eu quero fazer uma pergunta para o público que está nos ouvindo. Você já presenciou uma morte na escola? Alguém já morreu na sua escola? Como foi que você lidou com isso? Você já conhecia alguma coisa sobre a tanatologia? Esse é o seu primeiro contato com o tema? Olha que o professor Antônio aí trouxe um histórico assim, construindo por meio de citações
de personalidades da história da filosofia, mostrando que aquele primeiro contato ele ficou meio desarmado, depois procurou estudar. E agora ele está desenvolvendo esse tema. Por favor, professor Antônio, continue. Isso ser tratado no ambiente escolar, né? Não que isso resolva o nosso problema diante da morte, nossa angústia, nosso desespero, né? Porque você imagina, isso a gente passou também, uma criança de 6, 7 anos perde o pai e a mãe, né? Qual é a função da escola nesse momento? Como é que o professor vai lidar com isso? Como é que o aluno pode lidar com isso, né? Porque é uma coisa que a gente está vendo toda hora, todo dia. Isso pode acontecer com minha mãe, aconteceu com minha irmã é falecida. Como é que a gente vai lidar com isso? Olha, professor Antônio. Será que o espaço escolar, o espaço escolar que trata de tanta coisa não deveria tratar sobre isso? Olha, você tanto assim, tanto para o professor quanto para o aluno, né? Que está ali começando a vida, né? Talvez só venha conhecer a morte de algum familiar muito tarde, mas um coleguinha dele da cadeira do lado, talvez seja o único representante da família, porque o resto morreu. Então, acho que a escola acho que é um bom lugar para a gente discutir isso. Professor Antônio, você levantou a bola e a bola está quicando aí. Quem é que vai pegar essa bola aí agora? Porque ele Quem vai mostrou chutar? a necessidade de se estudar esse tema na escola. A necessidade do profissional de educação, seja ele professor, seja ele gestor, seja ele o funcionário da escola, ele precisa estar a par de tudo isso. Às vezes o estudante vai ao professor, às vezes ele vai à inspetora falar sobre o assunto. O que é que nós vamos dizer nesse momento? A morte é uma coisa assim, apesar de ser a coisa mais certa, ela é tão estranha quando ela aparece que o nosso único conforto é ficar em silêncio ao lado da pessoa. Como quem diz, olha, eu estou aqui. A gente não sabe o que dizer, não sabe o que fazer. Professora Cláudia e professor Newton, quem é que vai chutar essa bola aí? Posso falar? Quer falar, Newton? Não falo. Eu vejo que é uma necessidade muito grande de se levar a morte para o contexto escolar. Mas é como o Antônio falou, é preciso ter uma capacitação para com esses professores. Porque dependendo como se fala, principalmente se for para adolescentes, você pode causar mais curiosidade de como fazer o ato do que a prevenção ao ato. Opa. Então, precisa-se ter, primeiramente, um conhecimento das etapas, vamos dizer assim, de amadurecimento cognitivo desse ser que está na escola. O Antônio trouxe em relação a crianças de 6 anos, né, que está começando a sua vida acadêmica, por assim dizer, né, que de repente tem um amiguinho de lado que é o único sobrevivente de uma família que se foi. Como lida com isso? Eu primeiro preciso saber se esta criança, cognitivamente, qual o conhecimento que ela tem sobre a morte, o linguajar que ela usa para, né, essa temática, se é comum no seio familiar onde ela vive ter esse tema como centro de conversa, para aí então eu desenvolver um ferramenta, um planejamento, um projeto para lidar com essa e as demais crianças. Então, eu vejo que antes de trabalhar com a criança, eu preciso trabalhar com o professor e com todos os outros profissionais da escola, né? Seja ele quem for, do que recebe na portaria, do que limpa a escola, do que está vendendo lanche, disponibilizando alimentação, né? Como você falou, todos os profissionais
Primeiro, é uma coisa que eu sempre trago. Como é que o adulto vê a finitude dele? Porque se eu não sei lidar com a minha finitude, eu não vou conseguir chegar para uma criança de 6 anos, para um adolescente de 16, para falar da finitude dele ou da morte do coleguinha ao lado. Eu não vou conseguir falar da morte do cachorrinho. Agora, professora, eu queria fazer outra pergunta dentro da sua fala, mas antes eu quero ouvir o professor Newton, né? Professor Newton mesmo. Olá, tudo bem? Ótimo. Olha, você estava falando mais cedo que eu sou um estudante da área. Eu não é muito minha área de estudo, né? Mas a gente acaba encontrando com esses assuntos. Enquanto o Antônio falava, eu lembrei de dois casos em escolas que eu dei aula, né? Eu tinha uma outra fala aqui, mas a gente pode deixar se vocês quiserem perguntar. Mas vou citar os dois casos. Quando eu dava aula no Francisco Paula de Jesus, foi na outra Copa, nessa Copa anterior a essa, eu não lembro nem onde foi. E aí teve um jogo do Brasil uma sexta-feira, era meu dia de folga na escola, né? Eu não iria, acho que era uma quinta, não me lembro. Sei. E aí eu não iria à escola aquele dia, normal, eu ia descansar, ia tocar meu outro projeto de trabalho. E aí eu recebi uma notícia que o preceptor da escola, que era uma pessoa muito querida e muito próxima de todo mundo, né? E era ele que me auxiliava ali, ele era um cara muito dinâmico e tal. E ele estava arrumando o telhado da quadra da escola, a uma altura assim absurda assim. E ele caiu, escorregou, caiu e caiu sobre o muro, né? Que dividia a quadra do corredor onde os alunos passavam e morreu alguns minutos depois. E aquilo foi drástico para a escola. Francisco Paulo de Jesus é uma grande escola no Meia, ao lado de uma outra escola católica ali, que eu esqueci o nome, são muito próximas uma das outras, e aquilo foi muito ruim para a escola. Copa do Mundo, era um feriado, todos os professores gostavam dele, os alunos gostavam, numa escola católica, que é uma, de qualquer forma, era uma fé que abraçava, né? Eu lembro de ir no enterro, né? E na missa que teve na própria quadra, né? Os principais padres católicos, inclusive o Dom Arani Tempesta, teve nesse dia lá e tal. Foi uma comoção muito grande. E eu, que sou de origem evangélica, né? Eu me surpreendi com o que eu vi ali, né? As pessoas ali se abraçando, consolando, orando, uns ajoelhavam, muita gente chorava. Então, aquilo eu vi como a Igreja Católica trabalhou bem aquilo ali. Porque depois do enterro, depois de ter passado os dias, eu vi que a irmã Priscila, que era a coordenadora, a diretora da escola, ela procurou reunir os professores, fez com que todo mundo falasse, botasse para fora. Assim, foi um momento que eu achei muito legal, né, para ajudar não só alunos como professores, né? Isso normalmente não acontece. A gente está falando de coisas aqui que deveriam acontecer na escola, mas tanta coisa deveria acontecer e não acontece na escola. Quem é professor em sala de aula que chega às 7 da manhã e até 1 da tarde você está em sala de aula, o mundo está acabando e você está dentro de sala de aula. E às vezes o coordenador não tem a finesse, né, de entender que você precisa parar para ir beber uma água, ir ao banheiro fazer um xixi, coisas desse nível, que você tem uma correria infinita de conteúdo para dar e, e as competências que a escola quer dar. Quer dizer, você vive ali. O que menos você faz numa escola é dar aula, né? Você faz tanta coisa que às vezes você não tem tempo para isso. O outro evento que aconteceu foi quando eu dei aula no Maria Clara Machado. Eu era contratado da rede de Caxias, né? Eu fui professor do Caxiense, não com o Antônio em outro período, mas eu dei aula no município de Caxias como contratado. Eu fiquei 3 anos lá. E no meu último ano eu fui para uma escola muito difícil, muito difícil. Dava aula no EJA, né? Educação de Jovens e Adultos,
E em Caxias tem uma coisa muito, muito difícil de, de digerir, porque os alunos problemáticos da manhã, eles vão para a noite, né? E isso é extremamente problemático, porque ele é problemático de manhã, à noite então, que aí a loucura, né? E você tendo que dar aula assim num calor infinito de Caxias e tal, e aqueles alunos dando problema, dando problema, dando problema. Caxias tem um fenômeno da ficha de chamada crescer, né? Ela cresce assim, porque muita gente vai saindo, muita gente vai entrando ao longo do. Quem já fez ficha de chamada sabe o que eu estou falando. E a gente tinha um problema. E na parte da tarde, eu dava uma. Tinha um dia que eu pegava uma. Como é que chama? Uma vertical, né? Pegava uma vertical, chegava à tarde e até 10 horas da noite. Era um dia assim de muito cansaço. E aí, nesse dia, sempre tinha um menino de uma turma que dava muito trabalho, mas muito trabalho, assim, totalmente terrível e tal. Aí um dia eu conversando com um amigo meu, meu amigo da faculdade, eu falei, cara, eu preciso resolver esse problema, assim, chama os pais. Quando eu falei para ele, assim, cara, vai uma outra pessoa lá. Aí eu, tá bom. Já tinha falado com a diretora, ele tentou me preparar, mas não me contou o que que era. Quando eu cheguei na sala, assim, no dia que ela foi, ela pôde receber e tal, aí foi a mãe, né, a responsável. Uma senhora bonita, né, jovem, uma jovem senhora. Ela falou, olha, eu ouvi falar muito bem do senhor, ela já me quebrou, né. Eu falei, pois é, né, mãe, a questão é essa. Aí eu contei para ela. Ela falou, olha, professor, eu não sou a mãe dele, eu sou a avó. Eu olhei para ela, você não tem idade para ser vó, né? Os pais dele morreram, foram assassinados aqui. Aí toda aquela reclamação que eu tinha para fazer do garoto, ela foi desmontada, ela foi desmantelada, porque naquele momento assim, eu senti vontade de abraçar o garoto. Eu queria matar o garoto, mas depois eu senti vontade de abraçar porque eu sentia a carência, né? E quando ele passou para a noite, acabou ficando um pouco mais meu amigo e tal, aquela convivência que é diuturna. Mas, assim, a gente não pode idealizar, a gente idealiza muita coisa sobre a escola, mas esse seria um atributo que seria muito bem-vindo, mas outros também são bem-vindos. E às vezes a gente não tem, o professor não tem nem o preparo, nem o tempo, nem a condição, né? Nem mental, nem espiritual, nem psicológica, de lidar e poder ajudar. Às vezes você tem a chance de falar com uma pessoa, né? Que é aquele aluno que às vezes vem até você, você percebe, e ele às vezes quer um abraço, né? Seja qual for o motivo, não especificamente esse, a da perda de alguém. Quando você dá aula num local como eu dei em Caxias, a perda é uma coisa comum, porque eles perdem sempre, né? Eles já perdem pela vida e perdem muita gente, porque o tráfico leva, enfim, é complicado, né? Eu não imaginei que eu falaria isso, porque a Cláudia me pediu para falar outra coisa, mas Não, está aí um mas pouco do a depoimento de espontaneidade, dia a dia de sala. a, Eu es- também não estou dando mais aula, viu, professor? a espontaneidade é sempre bem-vinda. As pessoas que estão Perfeito. ouvindo aqui, quando a gente traz um tema muito fixo, elas percebem aquele tema fixo, a falta de um comentário, e às vezes a entrevista fica um pouco chata. E as pessoas que estão aqui ouvindo, nós não temos todo o tempo do mundo, porque hoje em dia ninguém tem tempo para ficar ouvindo 2 horas, 3 horas um vídeo. A gente vai Uhum. contribuir para que situações como essas, que a gente sabe que existem nas escolas, pelo menos os profissionais, eles tenham, a partir desse vídeo, o mínimo de informação para saber lidar com a situação. E é introduzindo isso daí que eu volto para a professora Cláudia, quando ela começou a falar, ela disse da necessidade de mostrar finitude para as crianças, a finitude para o professor. E você disse, professora Cláudia, que isso era a primeira coisa que deveria fazer. E então eu pergunto, Exato. como é que eu mostro que a criança é finita? Porque é difícil, né? A criança tem um mundo tão idealizado e você tem que dizer para ela que é finita. Como falar para uma criança? Como falar até para um adulto que às vezes diante da morte parece que as coisas ficam mais difíceis?
Eu penso que é aproveitando as oportunidades. Nós temos muitos livros. Eu não preciso nem pegar um livro específico. A Branca de Neve. Nossa, ela mordeu a maçã e morreu. Dependendo da faixa etária das crianças para qual essa história foi contada, o que você entende por morte? É dentro de um conto de fadas. Mas o que você entende? Porque, no geral, até 10 anos de idade, dependendo do contexto em que a criança é criada e tudo mais, mas pela literatura, a partir dos 10 anos de idade, a criança ela começa a ter o entendimento que a morte ela é irreversível. A morte é o quê, professora? Ela é um processo irreversível. Certo. Até então, quanto mais novinha é a criança, ela não tem esse conhecimento, ela costuma sempre ficar perguntando: cadê o vovô? Ele vai voltar? Cadê o papai? Ele vai voltar? Cadê a mamãe? Ela vai voltar? E está sempre perguntando, porque ela não entende que ele não vai voltar. Uma das coisas que eu sempre oriento e gosto de dizer é: não diga que virou uma estrelinha. Não diga que foi viajar. Por quê? Que viagem é essa que não termina? E estrelinha, como assim? Por que está no céu e não está comigo? Ah, Deus levou. Que Deus é esse que tira o meu pai de mim, tira a minha mãe, tira a minha avó? Deus de amor que tira alguém, que leva alguém que eu amo. Então a gente precisa primeiro ter muito cuidado com as palavras que a gente vai usar para ensinar a criança com relação à finitude. E aproveitando oportunidades. Ah, morreu uma formiguinha. Nossa, tá vendo? Olha, isso que é a morte. Tudo bem que a gente não vai conseguir sentir o coração da formiguinha, mas olha, põe a mão aqui no meu peito. Está sentindo os batidos do meu coração? Olha só, dá para ouvir? Vamos escutar? Pois é, quando a gente morre, o coração não bate, a gente não respira. Então é trazer essa consciência. Mas eu sempre digo, eu só vou ter facilidade para abordar isso com uma criança se isso é tranquilo para mim. Se eu consigo olhar para mim como um ser que vou morrer. Eu consigo entender e não me assustar, abre e fecha aspas, me atemorizar com a ideia de que um dia meu coração não vai bater mais, com a ideia de que um dia eu não vou mais respirar. Como é que é isso para mim? Então, por isso que a gente começa com os adultos para poder chegar na criança. Porque se o adulto não tem uma facilidade para abordar esse tema, ele não vai falar com uma criança. Eu me lembro que eu dei aula numa escola em que fui professora de português e no livro trazia um tema, era um quarto ano, o título do tema, do título do texto era A Morte do Peixinho Dourado. Eu falei, opa, eu já tinha feito curso de extensão em tanatologia, não tinha especialização, mas já tinha curso de extensão. Falei, vou aproveitar para trabalhar com as crianças essa temática. E aí foi muito interessante, pelo início, as próprias crianças mostraram resistência. E aí eu fui perguntar o porquê. Ah, tia, porque é muito triste. Aí eu falei, por que é triste falar sobre a tristeza? Será que não tem alguma coisa boa em falar sobre tristeza? Tá triste porque é só pelo peixinho dourado? Que tristeza é essa que esse texto lhe traz? E a partir daí eu fui conversando com as crianças e elas depois foram produzindo textos sobre, e ali veio um texto sobre a morte de um avô que a criança nunca tinha falado, sobre um cachorrinho, uma mudança, que aí eu fui mostrando para eles que a morte ela não é só do peixinho, não é só do avô, mas é quando eu saio de uma escola e vou para outra, é uma morte. Porque eu deixei lá amiguinhos para começar a fazer novos aqui. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar sem ver os amiguinhos antigos, de repente numa outra cidade eu não vou ver mais. Isso também é morte. Então eu fui trabalhando todo esse contexto de perdas para eles. E aí surgiram vários depoimentos, vários textos de perdas que não necessariamente foi morte de alguém ou de um pet, né? E aí a gente vai trabalhando e no final foi bonito de ver eles terem essa tranquilidade para depois até conversar com os pais em casa, porque aí são eles quem vão educar os pais sobre isso. Então a gente precisa ter essa visão.
Professora, pelo que eu vi aí na sua descrição, na sua análise, na sua exposição, até a transferência de um aluno é motivo para ser um estudo sobre a perda, sobre a morte, ou seja, ou sendo expulso, ou sendo transferido por qualquer motivo. O professor Antônio, ele começou a falar e a mostrar a angústia da morte. E ele falou tão bem dessa angústia da morte através dos séculos, sendo citada aí por algumas pessoas, e ele então levantou a bola dizendo, então, um tema desse não deve ser proposto na sala de aula. Professor Antônio, você teria alguma sugestão de como poderíamos abordar esse tema na sala de aula? Só posso fazer só um comentário em cima do que a Cláudia falou? Pode. É interessante que Camus, primeiro ele define, dá uma definição sobre absurdo, né? Que é a busca por sentido da vida, né? A gente vive buscando esse sentido. Só que a gente vive observando e passando pelas mazelas da vida, né? E como é que a gente vai encarar isso, né? Como é que a gente vai... ele propõe isso que a Cláudia propôs, é enfrentar, Correto. é enfrentar mesmo. E quando ele fala do mito de Sísifo, que é um mito interessante, Sísifo era um personagem que tinha muitos problemas com os deuses, e aí os deuses deram uma punição para ele, que era rolar uma pedra morro acima, e depois a pedra rola para baixo, ele rola a pedra para cima, e ele ia fazer isso eternamente. Fazer isso a vida inteira. O suicídio para ele não era uma opção. A opção para ele foi a teimosia, um enfrentamento. Não, olha só, é isso que eu vou ter, então é isso que eu vou. É isso que a vida está me oferecendo, então é isso que eu vou fazer. Né? É isso que eu vou. Todos os dias, todo momento que a pedra rolar para baixo, eu vou rolar para cima. Agora, o que a gente consegue, o que a gente poderia fazer em sala de aula para tratar isso? Eu acho que a primeira coisa e mais importante é você ter profissionais preparados para lidar com isso em sala de aula. Porque, assim, às vezes a gente percebe... O Newton tocou nesse assunto, eu quero voltar nele também. O professor não tem condições de saber de tudo, né? De se inteirar de tudo. O tempo escolar é curto, as matérias são muitas, as responsabilidades acadêmicas são muitas também, e você tem que entregar relatório, essas coisas todas, corrigir prova, e por aí vai. Mas acho que o ponto de partida seria isso, profissionais que preparem os professores. Agora, para isso funcionar, a escola tem que abraçar o tema, né? A escola, isso talvez não possa ser uma atitude particular de um professor, mas deveria ser um problema pensado pela escola. Olha só, o último ano que eu lecionei, tinha uma tal de brincadeira de baleia azul, ou alguma coisa assim, acho que Newton sabe disso também, Paulo deve ter falado. Você ouviu falar, e a escola, todas as escolas tiveram um problema com isso. Não na nossa escola, mas uma professora que leciona onde eu lecionei, na Escola Batista, lecionava em outro lugar, disse que na outra escola teve suicídio de um aluno por conta do jogo. Então você vê que assim, o problema ele tem que ter atenção pela escola, né? Agora mudaram, né, as brincadeiras, né? Mas agora você tem outro problema, que é aluno entrando em sala de aula e matando o aluno, outro aluno, e matando o funcionário. Você tem esse problema, né? Mas é isso. A Cláudia também falou outro assunto, outra
possibilidade, que é aproveitar as oportunidades, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. O Newton, o professor Antônio, agora levantou a questão que agora a morte é por outros motivos, né, que está acontecendo na sociedade, é mais a tanatologia forense, né, para tratar disso, do que a tanatologia na área da psicologia, que é o que nós estamos tratando aqui. Olha, eu estou tendo o sentimento de que nós estamos tentando humanizar o atendimento aos que sofrem, aos que sentem dor e não sabem como fazer isso. Eu espero que esse sentimento, aquele que estão nos ouvindo, possa ter também. Não é simplesmente em um vídeo, em uma live, que nós vamos abordar todos os assuntos. Mas eu espero que, pelo menos, nesses poucos minutos que nós ficamos aqui, as pessoas já possam levantar algumas questões, já possam tomar alguma iniciativa. Nós vamos ter agora os nossos comerciais e daqui a pouco nós voltamos para mais um debate com os amigos. Estamos aqui de volta com os nossos amigos, o professor Nilton, o professor Antônio e a nossa convidada especial aqui, que é a tanatóloga, a professora Cláudia. Professora Cláudia, foi levantada aqui a questão de que nós precisamos ter esse profissional na sala de aula, professora. E se uma escola quiser uma palestra de uma tanatóloga, como é que essa escola vai fazer? Agora que eu estou ouvindo falar de tanatologia, porque eu fui ler, eu conheci você, é fácil você encontrar um tanatólogo. Você está aí no Rio de Janeiro, é uma carioca da gema. E se alguém aqui de São Paulo quiser ter um contato com a tanatóloga, fazer uma palestra, como é que se faz? Bom, aí em São Paulo nós temos grandes profissionais. Temos Maria Júlia Kovacs, da USP, nós temos a doutora Ana Cláudia Arantes, que ela não é tanatóloga, mas é paliativista e também trabalha nessa área, tem essa visão para poder falar. Nós temos Rede Nacional de Tanatologia, se eu não me engano, é de São Paulo também, depois eu posso até estar verificando. Mas em São Paulo nós temos alguns profissionais que podem estar dando esse apoio. Até lá, estou me colocando à disposição, porque a gente pode aproveitar, né, as ferramentas das redes digitais para poder estar conversando, batendo um papo, fazendo uma palestra. Isso, assim, eu vejo que acaba diminuindo a distância, encurtando a distância e facilitando, né? Por exemplo, eu dei uma aula para a formação em tanatologia do Clube Tanato de Recife. Eu aqui, no Rio de Janeiro, dei uma aula no 5º módulo, que é Educação para a Morte e Morrer, para a turma lá de Recife. Né? Então, não foi só para turmas de Recife, tinha alguns alunos também de outros estados. Por conta da internet, fica mais fácil, então a gente acaba disseminando também. Né? E os colegas, né, que quiserem, os profissionais que quiserem uma capacitação aqui no Rio, eu posso estar deixando depois minha e-mail ou conta no Instagram, telefone, que for. Pode deixar, professora Cláudia. Você envia e a gente coloca lá embaixo os contatos de vocês, tá certo? A gente deixa lá abaixo do canal. Então, quem quiser pode ter um contato direto com vocês, solicitar uma live. E você que está nos ouvindo, não esqueça de deixar sempre o seu comentário. É muito importante a gente interagir com você, saber como você está recebendo a gente na sua casa, no seu carro, onde quer que você esteja. Professora Cláudia, você já falou da finitude, é muita coisa para falar, mas eu sei que você tem mais um comentário aí a fazer. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do suicídio. Né? O que a gente ouve são dois extremos. Ou a pessoa que cometeu um suicídio é covarde, ou ela é corajosa.
nenhuma coisa nem outra. Eu vejo que é uma pessoa em sofrimento, em angústia, como disse o Antônio, uma angústia de alma muito grande e que pede socorro, e por não estarmos preparados, não conseguimos identificar esse pedido de socorro. E o suicídio, ele é multifatorial. Não existe um fator ou uma razão apenas que leva uma pessoa a este ato. Ele é multifatorial. Tem fatores emocionais, tem fatores psicológicos, tem fatores sociais, tem fatores familiares, tem fatores N. Então, eu não posso dizer, ele fez Professora, isso por isso. professora, Diga. quando você falou em vários fatores, esses fatores, vamos chamar assim, ele ocorre em todas as pessoas, certo? Nós sempre temos uma angústia emocional, tal, várias coisas, mas como identificar que determinado comportamento ele é suicida? Como identificar? Bom, a gente tem, dentro da psicologia, se eu estou no set terapêutico, por falas e através de aplicação de testes, a gente pode estar chegando a essa possibilidade. Mas se eu convivo com uma pessoa que diz repetidamente, por exemplo, hoje de manhã eu até fiz uma postagem, não tenho nada contra as segundas-feiras, mas hoje eu não queria sair da cama. É uma coisa pontual. Eu hoje queria ficar sossegada. Mas se amanhã eu digo a mesma coisa, não quero sair da cama, não quero ver ninguém, não quero ver a luz do dia, eu quero tudo fechado, eu quero, se eu pudesse eu dormiria hoje para não acordar mais. Então você começa a ver falas nesse sentido. Uma pessoa que era muito alegre, ela se torna mais introspectiva, mais fechada, mais reservada. Era uma pessoa que gostava de brincar e de repente está mais na dela. Então, assim, eu não posso chegar a dizer ela está depressiva e por conta da depressão ela... Não é só a depressão. Tem um conjunto. Então, quando eu começo a ver mudanças no comportamento, na fala, na escrita, postagens em redes sociais, se você começar a abrir os nossos olhos para começarmos a ver nas entrelinhas. É treino, mas só o pessoal da área da saúde é capaz de fazer isso? Não, por isso é você ser treinado por um profissional, mas já que não tem a possibilidade ou não houve, veja essa entrevista, se atenha a esses detalhes. Né? Então, se você está vendo a pessoa postar muito, porque eu estou muito triste, porque minha vida está muito vazia, porque agora tudo se fez escuridão, porque agora, você sabe, muito para baixo o tom da conversa, opa, o alerta ele deve ser ligado. E aí, as pessoas às vezes falam assim, mas como é que eu chego para perguntar? Direto. Você tem pensado em se matar? Porque às vezes as pessoas acham que falando assim vai dar um start, chamar a atenção. Não, não vai chamar a atenção. Seja direto. Professora, professora, tá muito boa a sua fala, mas tá um barulho aí que tá saindo aqui, eu não sei. Tem algum barulho aí? Agora pode continuar. Oi? Pode continuar. Eu tive que parar porque tinha um barulho vindo daí, mas pode continuar. Vamos lá. Então, assim, Antônio, seja desligou seu direto. microfone. Desligou. Né? Então, assim, seja direto. Que às vezes a gente vai com tanto floreio, com tanto rodeio, como falam, né, no Nordeste, e perde o time da conversa. Então, você tem pensado? O que está te levando a pensar assim? O que está te angustiando? Quais são sabe, conversa abertamente. E aí encaminha para um profissional. Se não é for uma situação em que talvez a pessoa não tenha condições financeiras para, nós temos lugares em que fazem atendimentos, né? Ou solidários, ou de graça mesmo. Então, assim, é ter conhecimento até dessa rede, que é algo que precisa ser mais divulgado, essa rede para dar acesso.
e prestar atenção, porque às vezes as pessoas estão gritando por socorro, mas a gente não se apercebe. Ou é tão angustiante que, como o Antônio trouxe, o problema maior da filosofia é a questão do suicídio. Como é que alguém não tem interesse pela vida? E aí isso transporta também para outros saberes e outros fazeres, porque a gente vê ainda dentro de hospitais, porque na academia, os médicos principalmente, eles são ensinados a salvar a vida a todo custo, a todo preço, que a gente vai acabar até lá na frente, num outro momento, falando sobre isso. Então, quando você recebe uma pessoa que tentou contra a própria vida, a primeira reação que se tem é de revolta. Porque, poxa, eu estou aqui lutando para poder salvar alguém e chega um indivíduo que atentou contra a própria vida. E aí o acolhimento que deveria acontecer neste momento, quando não chega ao desfecho em si. Antônio, desliga o som. Só um é o som. Por favor. É o som que está provocando esse ruído. Isso, é o microfone. Então, assim, se eu recebo no hospital uma pessoa que provocou, atentou contra si mesmo, a maioria dos profissionais, ainda hoje, infelizmente, a sensação que tem é de revolta. Como é que eu estou aqui lutando para salvar alguém, chega um indivíduo que tentou contra si mesmo? É incompreensível. Mas nesse momento, eu preciso me esvaziar desses sentimentos. Por isso, capacitações e dinâmicas e vivências para isso devem ser feitas por esses profissionais. Okay. Para que eu possa acolher este indivíduo que está em sofrimento e que viu neste ato a única solução para o seu sofrimento. Então a gente fala assim muitas das vezes, o suicídio é uma decisão. O suicídio muitas das vezes é uma decisão definitiva para uma situação que poderia ser vista de outros olhos. Entendeu? Quem está de fora, né? A gente imputa a pessoa que tenta suicídio ou conseguiu suicídio, como você falou, né? Uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem discernimento e tal. Então a gente enxerga essa questão do jeito que você falou, né? Uma solução eterna para um problema passageiro. O problema da angústia, ele está em todo mundo. Ele está na pessoa que tenta suicídio, ele está no médico, está no familiar. E assim, a gente enxergar que a gente não vai viver sem essa angústia e que, de certa maneira, a gente tem duas maneiras de encarar isso, que é indo para a batalha todo dia, fazendo como você fez hoje. A segunda, eu queria ficar na cama, mas tem que levantar, tem que fazer as coisas, né? Ou tomar uma posição como o salto da fé, né? Que é o que normalmente no ambiente religioso a gente faz, né? Não é garantia de muita coisa, né? Mas ajuda muito em muitos pontos. Isso ajuda. Muito bem. Então nós vimos aqui algumas reflexões e espero que essas reflexões possam ter ajudado os nossos ouvintes a refletirem também sobre o tema da morte. E assim, todos nós possamos aprender a morrer. Porque se vamos morrer, é melhor aprender para que a morte não seja triste e um grande prejuízo para mim e para as pessoas que estão perto de mim. Da mesma forma, de todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Muito obrigado, professora Cláudia. Muito obrigado, professor Antônio. Muito obrigado, professor Newton. Vocês abrilhantaram esse momento e esperamos que o nosso público também,
de alguma forma, possa ter sido beneficiado. Até o nosso próximo encontro. Tchau!